Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 9, do versículo 11 a 12. E hoje vamos ser gratos pela saúde. Talvez você diga assim: Sandra, eu não tenho muita coisa para agradecer pela minha saúde, porque a minha saúde está complicada, a minha saúde parece que cada vez que eu vou ao médico, cada vez fica pior. Então eu não sei realmente se agradecer pela minha saúde. Mas sim, vamos agradecer pela nossa saúde. Como eu tinha falado antes sobre nossos seres queridos, nossos familiares. E as coisas muitas vezes não melhoram porque nós só murmuramos, só reclamamos. Mas se Jesus vier agora mesmo nos mostrar realmente o que é estar grave, realmente o que é estar aí à beira da morte, por causa da nossa saúde que está aí débil, frágil, eu acho que pararíamos de murmurar e daríamos graças a Deus em todo o tempo. Porque muitas vezes murmuramos, reclamamos, mas não sabemos do que Deus nos está livrando nesse momento. Eu tinha dado um testemunho aqui, que eu me peguei e fiquei mais ou menos 12 anos comendo gomas, 1 quilo de gomas por dia, e eu podia até comer mais, porque tinha dias que eu comia até mais, e era uma coisa incontrolável por causa da ansiedade e da depressão. E eu tinha dito aqui num testemunho em que foi pela misericórdia de Deus que Jesus fez com que eu não tivesse diabetes. Então, eu vim ter, não mais tarde, problema de saúde em outras partes, mas em vez de reclamar, glorifiquei o nome de Jesus. Por quê? Porque eu, com o excesso de gomas que eu comia por causa da ansiedade e da depressão, eu podia hoje ser uma pessoa diabética. E nós sabemos que uma pessoa diabética, ela, e facilmente tendo um rascunho, não? E aí na pele, facilmente se faz uma ferida. E essa ferida dificilmente se seca, para não dizer que não se seca. Então, aí é quando começam os amputamentos, não? Do braço, das pernas, dos dedos e por aí vai. Então, eu agradeço a Deus por isso. Então, vamos agradecer a Deus e pedir ao Espírito Santo para nos mostrar o que nós temos sido ingratos e não agradecendo pela nossa saúde. Ele vai mostrar e nós vamos agradecer e pedir perdão para Deus, pedir perdão para Jesus, que levou tudo na cruz, as nossas enfermidades e tudo aquilo que nos oprime, ele levou na cruz para nos dar a libertação, a salvação da nossa alma. Mas por vezes reclamamos. Eu tenho dito aqui, por exemplo, quando falaram que eu também me descobri uma hérnia na coluna, eu nesse momento, quando falaram que tinha hérnia, ainda não tinha começado no caminho da fé, não começando a estudar a palavra de Deus. Então o que acontece? Que eu reclamava muito, tinha dores para aqui, dores para lá, me via limitada para trabalhar, mas eu ia trabalhar, mas sempre murmurando, não, sempre reclamando, e parecia que cada vez doía mais. Até que eu comecei a me apegar na palavra de Deus, eu comecei a ver a mão de Deus na minha vida, porque mesmo sabendo que eu tinha essa hérnia na minha coluna, que são 3 hérnias discais, e mais a lombalgia e também a ciática, que limitava totalmente a minha vida. Eu sei que está aí, não? Mas pela minha fé na palavra de Deus, eu comecei a entender de que quanto menos eu murmurava, mais Deus colocava a mão na minha saúde. Então, eu não podia trabalhar muitos trabalhos, era limitado, porque o médico me disse que eu não podia fazer muito tipo de trabalho. Então, praticamente, eu ia ficar em casa sem comer, sem dar também de comer aos meus filhos. Até que clamei o nome de Jesus: Espírito Santo, me dê sabedoria. Eu sei que tenho esse tipo de... que me diagnosticaram esse tipo de problema, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me ajudar. Então, o que eu fazia? Eu orava. Espírito Santo, até ainda, não? Espírito Santo, me dê sabedoria para eu poder trabalhar, me dê um trabalho. Não, me dê um trabalho onde eu possa trabalhar de uma forma em que eu não me faça mal na minha coluna, mas ao mesmo tempo, onde também o Senhor vai me dar sabedoria de saber como lidar com essa situação, não? Porque eu não queria colocar isso como centro da minha vida, o diagnóstico. Porque quando eu coloquei o diagnóstico como centro da minha vida, me limitou a muitas coisas. A partir do momento que eu entreguei esse diagnóstico em oração ao Espírito Santo, ele foi guiando, não? Olha, faz assim, não. Sabe, como é que o Espírito Santo fala? Tu sempre está dizendo que o Espírito Santo fala. Não, dentro da nossa consciência, ele vai colocando o que é correto.
Não é que ele vem com uma voz, oh, faça isso, faça outro, não. Dentro da nossa consciência, ele vai colocando o que é correto. Eu sempre digo, quando é a voz de Deus, nós temos a plena certeza que é a voz de Deus, porque nos dá paz, nos traz a calma na nossa alma. Então, não é um sentimento, mas assim é a razão de dizer assim, ok, se eu fizer isso assim, torto, vai sair torto. Mas se eu fizer assim, é claro que vai sair bem. Então o Espírito Santo dá essa certeza, porque ele usa a razão. Então eu aí comecei a trabalhar, fiz outros trabalhos, porque antigamente, como eu tinha dito, tive um dia que eu estava com uma colega no carro, que até me bloqueou, quando ela falava, e Sandra, vamos para casa, vou chamar a ambulância. Eu disse, não, meu Deus é comigo, eu vou continuar até o fim da minha jornada. Mas eu sabia, quando eu podia ver quando eu tinha um limite. Então, quando chegava esse limite, eu fazia o cuidado. Não, porque muitas vezes não fazia. Mas o Espírito Santo mesmo me convence, olha, chegaste ao teu limite, assim. E às vezes, ele mesmo, dentro do teu trabalho, vai guiando para que propriamente o teu chefe te coloque e num outro posto onde não tens que fazer tanto esforço com a tua coluna. E às vezes também ele vai te dando trabalho, um novo trabalho assim, vai te guiando, dando direção, não? Para que tu possas ir a uma outra empresa, a um outro trabalho, para melhorar a qualidade do que estás a sentir nesse momento, não? De não estar aí em cima dessa dor. Mas para isso temos que colocar fé em Deus. Para isso temos que deixar de murmurar, de criticar, de reclamar. Eu, por exemplo, quando tenho dores, o que eu faço é, sei que tenho essa dor, de imediato, antes de tomar qualquer remédio, eu digo assim, Espírito Santo, me ajuda com essa dor. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Porque ele disse que na nossa fraqueza é onde ele se aperfeiçoa a sua força em nós. Não? A sua força vem ser aperfeiçoado. Aí nós vemos a mão de Deus. Então, antes de qualquer coisa, está correndo por aí, cara, Espírito Santo, Jesus, acalma essa dor, me ajuda. Porque nós assim como vemos a mão de Deus. Porque assim, se é uma coisa que podemos tirar com remédios, assim tá? Sim, mas às vezes tem circunstância onde que é só a mão de Deus. Tem coisas, complicações na nossa saúde que é só a mão de Deus. Então, não vamos estar a apoiar em remédios que talvez esse remédio vai complicar ainda mais a nossa saúde. Às vezes esse tipo de remédio vai estragar o nosso estômago, vai trazer mais complicações, porque são remédios fortes, sendo quando são para ossos. Então, vamos clamar o nome de Jesus, que é poderoso para nos ajudar em momentos assim de dores. E principalmente, em vez de colocar a doença no centro da nossa vida, vamos entregar a Jesus. Meu Pai, tenho esse diagnóstico, tenho dores de cabeça frequente, tenho dores de costas frequente, na coluna, e onde é que seja, lumbar, onde é que seja. Vamos entregar a Jesus, que Ele é poderoso para aliviar a dor. Eu, às vezes, dentro do trabalho, era dor. Eu falava assim, meu Deus, alivia essa dor. O Senhor sabe que eu tenho que manter meus filhos. Alivia essa dor na coluna, alivia essa dor lumbar. Entende? E Ele é poderoso para aliviar. O nome de Jesus é poderoso para aliviar dores. Mas também temos que entender que tem que ter algo da nossa parte, onde temos que cuidar da nossa saúde. Eu, por exemplo, eu sei, por exemplo, através da minha dificuldade, não digo da minha dificuldade, porque isso já é aceitar a doença, mas através desse diagnóstico, o que aconteceu na minha vida? Eu tinha muito sobrepeso, e isso fez com que eu tomasse uma decisão, mesmo severamente, porque o Espírito Santo me disse, com a minha consciência, ou começas a perder peso, ou vais terminar numa cadeira de roda. Por quê? Porque o excesso de peso faz que ainda a coluna fica mais inclinada, ainda mais a hérnia fica mais inflamada. Então, eu tinha que decidir, dar prazer ao meu corpo, muitas vezes, com tudo que eu queria comer, porque hoje eu como de tudo. Mas a partir das 3 da tarde, eu começo a fazer atenção. Eu posso comer tudo durante o dia que eu quero, mas a partir das 3 da tarde, eu começo a fazer atenção. Eu começo já a comer coisas mais saudáveis. Por quê? Porque eu sei que a partir das 3 da tarde, a digestão é mais lenta. Então, o que acontece? Que automaticamente sei que vou ganhar mais peso. Então, eu não vou limitar o meu corpo de comer. Eu não vou limitar de ter nutrientes no meu corpo, não. Durante o dia eu posso comer o que eu quero e olhe lá, sem exageração, eu posso comer doces, posso comer tudo o que eu quero. Mas a partir das 3 da tarde, eu sei que eu tenho que fazer atenção. Então aí, por exemplo, eu posso comer uma fruta, mas a fruta de noite já deixo. Depois
Por exemplo, tu podes comer salada, tu podes comer verdura e aí fervido coisas que tu sabes que é saudáveis, entende? Por quê? Porque são coisas que te vai ajudar, não é ajudando a Deus, são coisas que vai ajudar a nossa saúde. Então, através dessa diagnóstico da hérnia, desculpa, na coluna, eu comecei a cuidar melhor da minha saúde. Como? Porque dentro do que era mau, eu comecei a me libertar da hipertensão, que eu era hipertensa. Falaram que eu tinha colesterol supostamente, mas tudo isso desapareceu. Então, através desse diagnóstico, o Espírito Santo me fez cuidar da minha saúde de outra forma. Então, se vamos entrar em dietas agora, mesmo dietas loucas, não, eu vou fazer dieta disso, dieta isso, dieta outro. Vamos entrar numa fase de ansiedade. Então, às vezes, todo o peso que já perdemos, voltamos a ganhar. Então, o que podemos fazer nesse momento? Come normal a tua comida, sem ansiedade. Diz ao Espírito Santo, olha, cada vez que você tem ansiedade por comer excessivo, em excesso, fala assim, o versículo aí que que Jesus falou no deserto para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Experimenta falar esse versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse versículo, cada vez que me dava ansiedade, eu falava esse versículo e a ansiedade ia embora. Se nesse momento não for, sangue de Jesus tem poder. Continua a dizer o versículo até a ansiedade ir embora de comer compulsivamente. Ok? Mas tem dietas que começamos dietas louca, limitamos de comer muita coisa, porque nosso corpo precisa de açúcar, nosso corpo precisa de sal, precisa um pouco de gordura, precisa de tudo, mas só que moderadamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu pode entrar numa fase de fazer um regime, uma dieta, mas entender que não é privado de comer coisas. Tem pessoas que não podem comer determinados alimentos e pela saúde que leva, mas nós sabemos que podemos comer tudo que queremos. Por isso também tem um versículo que diz assim: tudo nos é permitido, não? Mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque tem coisas que sabemos que há momentos que vão destruir a nossa saúde. Então, nesse momento, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo sabedoria para cuidar da nossa saúde. E foi assim como eu comecei a perder peso. Entende? Porque eu já fui com nutricionista, já fui para aqui, com médico para ali, e sempre ganhava e perdia. Mas quando eu entendi que é comer bem, mas a partir das 3 da tarde, é uma coisa que, se não consegues fazer, o Espírito Santo me ajude a organizar a minha vida alimentar. Ele vai e ajuda. É um profissional especialista. Vai e ajuda. E quando quiseres comer coisa compulsivamente, nem só de pão viverá homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, meu Pai, unge a minha boca com o sangue de Jesus. Tira toda a ansiedade em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Vais ver que a ansiedade vai ir embora. Então não tens que limitar a tua vida de comer coisas, porque às vezes limitamos e quando temos a oportunidade de comer, comemos tudo rápido, porque claro, quero aproveitar o tempo perdido, os dias perdidos que eu não consegui comer alguns doces. Não. Faça com moderação, peço ao Espírito Santo para tirar a direção. E é assim como eu faço. E hoje em dia, a partir das 3 da tarde, eu sei que há coisas que eu não posso comer. A partir das 3 da tarde, eu não como pão. A partir das 3 da tarde, já zero frito, zero açúcar. Se às vezes que não pode estar sem açúcar, compra aí frutos secos e coloca lá um pouco na boca, vai essa fadiga, senta uvas passas, coisa assim, entende? Mas tentar levar essa moderação. E peço ao Espírito Santo para te ensinar. Ele vai te ensinar. Porque às vezes ficamos tão ansiosos, tirando muitas coisas da nossa comida e depois, olha, pá, e recuperamos mais peso do que antes. Por isso hoje eu posso equilibrar o meu peso através dessa medida. E também usando o versículo contra os ataques da ansiedade. Ok? Antes de ler o que vamos ler, eu vou fazer uma oração e depois eu acho que é melhor no final, e para a família, que temos dito que íamos orar pela pessoa que nós temos e a pessoa que mais nos dá dor de cabeça. Orar pela tua família, pela pessoa que mais nos dá dor de cabeça. Ok? Então, afinal, vamos orar pela família e também pela nossa saúde. E lembra que nesse momento, muitas das coisas que nos aconteceu, podemos estar paralítico ou com doenças mais graves. Mas Deus nos livrou de muita coisa. Peço ao Espírito Santo para te mostrar todas as coisas que Ele livrou da tua saúde, para que tu possas ser agradecido, agradecida por tudo que Ele tem feito na tua vida e na tua família. Ok? Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa pequena oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado.
Pai, se nesse momento existe alguma pessoa aqui que esteja oprimida, triste, angustiada, ansiosa, ou esteja com algo dentro dela que ela nem sabe explicar o que é, que nesse momento o teu Espírito Santo venha queimar com o seu fogo, Pai, tudo aquilo que esteja oprimindo a sua alma. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor venha falar com o coração de cada um de nós que está aqui presente e também por aqueles que vão ainda ver esse vídeo. Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito em cada um que está aqui presente, Pai. Porque muitas vezes queremos tomar decisões, mas sem o teu Espírito Santo a nos guiar, sabemos que tudo o que possamos fazer vai ser através de emoções, através de frustrações. E muitas vezes, Pai, nós nem sabemos que rumo tomar, mas fazemos por fazer. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nos dê sabedoria para saber qual caminho percorrer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, vou ler Mateus, capítulo 9, versículo 11 a 12, ok? Diz assim: E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. É assim, as pessoas religiosas, que eu já tinha explicado no vídeo de 21 dias buscando o meu eu, e são pessoas, por isso que eu digo, são pessoas que se acham perfeitas, sem pecados. São pessoas que tu vais para o inferno a partir do momento que aparentemente apareceu que tu estás em pecado, porque às vezes nem estás em pecado, mas aparentemente tens aí alguma coisa que parece estar em pecado, tu vais para o inferno. Mas eles podem pecar, podem ocultar, tudo isso não faz mal. O religioso acha que conhecer a Bíblia é o suficiente, mas praticar, não. Ou seja, religioso é viver de aparência. É viver de aparência, eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu faço coisas na igreja, então tá assim, tudo isso, amém, glória a Deus. Mas o que Deus quer mesmo, de verdade, é a comunhão, é a sinceridade. É reconhecer que somos pecadores e falhos e que precisamos de Jesus em todo momento para nos libertar do pecado, para nos libertar de toda opressão. É entender que é comunhão com Deus, é entender que é obediência, principalmente obediência, porque de nada serve de saber toda a Bíblia de A a Z se não obedecemos a Deus. Não vamos ser perfeitos, é verdade, mas aceitamos o coração de Deus. Então aqui já estão reclamando, porque Jesus come com publicanos eram aqueles que cobravam imposto. Então, muitas vezes, cobravam mais do que realmente tinham que cobrar. Então, extorsionavam as pessoas, não? Enganavam as pessoas. E também porque comiam junto com publicanos e pecadores. Ou seja, já julgando os pecadores. Ou seja, todos nós somos pecadores. Nenhum de nós merecemos a misericórdia de Deus. Mas Ele foi tão misericordioso que Ele mandou o seu único filho para nos dar a salvação. Por isso que o nome de Jesus é poderoso. Por isso que o sangue de Jesus é poderoso. Porque Ele sabia que estando aqui nessa terra, assim, sem ter um auxiliador, que é o Espírito Santo, é morte na certa. Por isso a depressão, a ansiedade, a opressão, tudo aquilo que nos oprime, é quando nos afastamos de Deus. Porque é morte espiritual. De que vai ter o corpo aí inteiro, mas estar morto espiritualmente. Não ter vida espiritualmente. Então, por enquanto o ser humano não entender que esse sofrimento que está sem ter essa opressão, só Deus pode tirar, só o nome de Jesus pode tirar, vai continuar a sofrer. Vai continuar a sofrer. Porque por enquanto não terá na sua mente que não é religião, mas sim a obediência a Deus, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vai continuar nas trevas. Por enquanto não entender que Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus dá vida, vai continuar a sofrer. Pode ter uma casa grande, um carrão, 10 carros. Pode ter a melhor empresa do mundo. Pode ser mais rico do mundo. Mas é infeliz. Está em trevas. Porque não tem Deus. Não estou a dizer que os ricos agora, se é rico e não tem Deus. Não. Não tem nada a ver com isso. Porque nós não vamos por nada. Tanto pobre ser mau, ou rico ser mau, ou não quer a Deus, todos estão em trevas. Aqui nós estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de obediência a Deus. Quer seja rico, quer seja pobre, é obediência a Deus. Então, por isso Jesus diz assim, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus veio para buscar os doentes. Veio para buscar os pecadores, que somos todos nós, porque Deus olhou para a terra e viu que não tinha nenhum justo. E ainda tem pessoa que diz, eu sou justa.
eu sou justa, eu sou humilde. Não, nós temos que entender quando temos uma qualidade, não somos nós quem temos que dizer, são as pessoas a falar de nós. Não nós a bater a mão no peito. Eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa assim, porque assim estamos sendo arrogantes, estamos sendo pessoas prepotentes. Quando temos uma qualidade, deixa que o outro diga. E quando o outro vem dizer uma qualidade que nós temos, sabendo que temos essa qualidade, graças a Deus, glória a Deus, o que temos que fazer? Era obrigado, mas nunca sentir lá no alto e maior ou superior que o outro porque eu tenho essa qualidade. Não. É ter humildade e dizer assim, meu Pai, se eu tenho essa qualidade, é graças no nome de Jesus. Porque é o Senhor que me deu. Porque dentro do meu coração, se fosse por mim, eu não ia ter essa qualidade. Porque nós, como seres humanos, todos temos um pouco de malícia dentro. Todos temos esse espírito que às vezes falamos assim, quando eu puder, eu vou dizer tudo que eu tenho entalado aqui. Ou eu simplesmente guardar toda a mágoa, todo o rancor dentro. Então isso também é malícia, quando guardamos mágoa e rancor dentro. Então, não tem nenhum justo. Então aqui, Jesus está dizendo que ele veio não para salvar os sãs. Porque uma pessoa que está sã não precisa de médico. Para que vai ao médico? O médico vai dizer assim, sim senhora, não, é que eu não tenho nada, mas eu vim ver o senhor. Para quê? Se a senhora não tem nada, se a senhora está sã. Mas é que Jesus diz assim, mas sim aos doentes. Ou seja, Jesus veio para nós, para nos libertar. Mas a primeira saúde que Jesus quer libertar é a nossa saúde espiritual. Preocupamos tanto com a nossa saúde física, às vezes nem preocupamos, tanto com a nossa saúde física, que não preocupamos com a nossa saúde espiritual. Porque agora mesmo, não, eu vou ao ginásio. Eu vou para o ginásio, eu vou treinar no ginásio. Eu vou ir fazer isso, eu vou fazer tal esporte assim. Amém, glória a Deus. Está muito bem curar o corpo. Está muito bem curar a saúde. Mas, e o espírito? E a alma? Não vamos curar a alma? Não vamos exercitar a alma? Não vamos fazer ginástica também com a alma? Não vamos alimentar a alma? Porque se não alimentarmos o nosso corpo vai cair. Vamos estar aí internados no hospital. Então, por que não alimentamos nossa alma? Ah, o meu corpo tem que alimentar porque, tontura. Eu sinto aqui que eu tenho hipertensão. Eu tenho tal, assim. Eu tenho que comer um pouco de comida. Traz comida, traz água, porque o corpo precisa. E a alma, ignoramos a alma. Jesus veio para dar saúde primeiro na alma. Porque dando saúde na alma, o nosso corpo resplandece por fora. Dando saúde na alma, o nosso corpo começa a generar hormonas que realmente fazem com que por fora se vê a saúde da pessoa. Entende? Então estamos mais preocupados com o corpo que a alma. Porque agora mesmo vou dar só um exemplo, começamos a fazer uma dieta, certo? Fica com o corpo aí estilosa, musculoso, fitness, como costuma dizer. Mas depois começa a ansiedade. E a pessoa começa a comer tudo compulsivamente. Quando a pessoa começa a comer assim, começa a ganhar mais peso do que tinha antes. Sabe por quê? Sabe por que a pessoa começa descontroladamente a ganhar mais peso do que tinha antes? Porque ela não alimentou a alma, alimentou só o corpo. Se tivesse alimentado o corpo e a alma, não tivesse passado isso. Mas a pessoa preferiu alimentar só o corpo. É por isso que nos acontece coisa assim, porque o homem, quando está longe de Deus, está sem a sabedoria do Espírito Santo. Está a sabedoria que vem através do nome de Jesus. Então não vale cuidar só do corpo, porque se o corpo agora mesmo que estás a cuidar, e deixar a alma assim, a alma depois, cuida. Vai cuidando do corpo. Vai cuidando só do corpo. Sabe o que vai acontecer se não te der ansiedade? Porque a tua alma vai ficar ansiosa, porque não estás a cuidar dela. Então é o coração quem vai cuidar da nossa alma, então vai ficar ansiosa. Um corpo esbelto, mas com ansiedade, com depressão, com opressão, com insônia, por aí vai. Vale a pena? Ou simplesmente não te vai dar ansiedade, porque o teu coração está a ver que estás esbelta, mas o que vai te dar vai ser uma pessoa vaidosa. Uma pessoa que, por exemplo, vaidosa, estou dizendo no sentido de achar melhor que os outros. Ser uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que se acha a mais bonita ou mais bonito de todos, porque é fitness. E em cima vai provocando ir pelas ruas, porque tem que mostrar que é fitness. E a alma toda destruída por dentro. Eu sei que o evangelho dói. Eu sei que dói. Porque eu também sinto. Quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Mas dói. Não para matar, mas para nos corrigir.
para abrir os nossos olhos e entender que se alimentamos o corpo e a alma, não, vai ter um disparate aqui. Então, por isso tem muitas pessoas que quando começam a trabalhar o corpo, começam a perder peso, ficam aí, todos assim, achando que é melhor que os outros, superior que os outros, ficam todos delicados, todos superiores. Por quê? Porque estão alimentando o corpo, mas a alma não. Então a alma fica aí no ar. Então o coração vem e faz o que quer da alma. É assim. Então não, curamos do corpo. Amém, glória a Deus. Está muito bem curar o corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a casa de Jesus. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas temos que entender também que temos que curar a nossa alma. Porque se não curarmos a nossa alma, o que vai acontecer é que a nossa alma vai estar sempre gritando. Que vale um corpo esbelto, mas sim com uma alma cheia de ansiedade, cheia de pressão e opressão. De que vale um corpo esbelto, mas com uma alma e cheia de arrogância, cheia de coisas más, cheia de maldade. Não vale a pena. E em cima muitas vezes fazemos tal para mostrar aos outros. E muitas vezes vamos ao ginásio, mas nem é para nós. É para mostrar aos outros esbeltos e espertas que somos. Mas por dentro estamos rebentados. Jesus veio aqui por meio para a saúde espiritual. E uma vez da nossa saúde espiritual, aí sim, o que está dentro de nós vai sair para fora. Aí sim a ansiedade está repreendida em nome de Jesus. Aí sim a arrogância, tudo está repreendido em nome de Jesus. E não precisa de ninguém para dizer que somos esbeltos. Porque com a presença de Deus, não precisamos de ninguém para dar a afirmação que estamos bem ou estamos mal. O Espírito Santo nos confirma dentro de nós que estamos bem. Porque temos que estar bem por dentro para poder estar bem por fora. Entende? Então, de que vale também alimentar o corpo de asneiras e a alma a sofrer? E depois, sabe quem sofre quando começamos a ter hipertensão, colesterol e tudo isso? Pensamos que é só o nosso corpo, é a nossa alma a gritar. Então, por isso sai por fora. A alma começa a gritar porque não está sendo cuidada corretamente, está sendo cuidada pelo coração, que é enganoso e corrupto. A alma começa a gritar, a alma começa a ter muitas complicações. É hipertensão, é prisão de ventre, é colesterol, é isso, é o outro, é ossos aí quebrados, tudo isso. Eu digo porque tudo isso já passei. Tudo isso já passei. Por isso eu digo mesmo que eu sei que isso é doença para o corpo. Então Jesus veio dar primeiro a saúde espiritual. Tendo a saúde espiritual, a nossa alma alimentar, a saúde física, por si só, é o Espírito Santo quem vai guiar. É o Espírito Santo quem vai guiar. Mas primeiro temos que alimentar a nossa alma. Ok? Então, temos que entender que tens agora uma doença. Dá glória a Deus, meu Pai. Eu não sei, eu só vejo coisas más na minha vida. Mas me mostra, dentro dessa doença, me mostra qual é o propósito. Me mostra o que o Senhor quer que eu melhore. Me mostra como o Senhor me pode ensinar para eu lidar com esse diagnóstico. O Espírito Santo vai e mostra. Mas por enquanto estamos a murmurar, pior vai ficar essa doença. Por enquanto estamos a criticar, pior vai ficar essa doença. Mas quando eu dizer, meu Pai, glória a Deus, amém, glória a Deus. O Senhor vai restaurar a minha saúde, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me mostrar como cuidar do meu corpo, como cuidar da minha saúde. E Deus vai e mostra. Mas temos que entender, por isso ele diz, buscai primeiro o reino dos céus e todos os demais serão acrescentados. Porque esse corpo que agora estamos a cuidar e a alma deixamos para trás, esse corpo agora está, pá, cai no chão, morremos. Acabou tudo, o corpo esbelto acabou tudo, vai os bichos e vai comer debaixo da terra. Mas a nossa alma ficou vagando aí em trevas, continuamos em trevas, porque negamos e seguir a Deus, negamos seguir a Cristo. É mais fácil que a nossa alma continue em trevas depois da morte, de que aceitar Jesus aqui nessa terra, porque aqui nessa terra que temos que aceitar Jesus. Aceitar Jesus aqui, para que nosso corpo também esteja também baseado, guiado pelo Espírito Santo, e depois, uma vez depois da morte, mesmo que o corpo ficar estragado aqui, vamos com Deus, vamos com Jesus. Mas as pessoas não querem entender, assim como eu também não entendia antes, que o corpo fica na terra, fica podrido, esse corpo que agora estamos a trabalhar, que pensamos que assim, é meu corpo, tudo isso o bicho vai comer depois, vai comer tudo, e ainda estamos preocupados. Ele vai comer tudo, não vai ficar nada. De que valeu? Então vamos curar a nossa alma. Que Jesus quer curar a nossa alma. Vamos perguntar a Deus o que nós estamos a agradecer pela saúde que Ele tem nos dado. E vamos começar a preocupar-nos com a saúde espiritual. Tendo a saúde espiritual resolvida, cuidada, a saúde física automaticamente já é cuidada. Porque sendo o Espírito Santo guiando dentro de nós, Ele mesmo vai guiando a nossa saúde. Meu Deus, me ensina a comprar a comida do mês, a compra do mês. Meu Deus, me ensina a fazer um regime que realmente agrada ao Senhor, um regime que me vai ajudar. Porque eu já fui com muito de especialista e nunca resolveu. Até que o Espírito Santo mesmo me ensinou a comer. É assim.
Claro que nós todos precisamos de especialista, porque há momentos que precisamos de especialista. Claro que sim. Tem casos que precisa mesmo, severamente. Mas o primeiro conselheiro que temos que pedir conselhos é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ok? Então, nesse momento, vamos orar pela nossa família e pela nossa saúde. Ok? Senhor Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, Pai, te entregamos a nossa família, para que o Senhor venha, Pai, libertar de toda opressão, de tudo aquilo que tem sido confusão dentro da nossa casa, ou mesmo entre nossos seres queridos, meu Pai. Meu Pai, principalmente, se tem algum sentimento de mágoa ou rancor entre nós, que em nome do Senhor Jesus Cristo seja arrancado, meu Pai. Que seja o Senhor libertando-nos de tudo mal. Que seja o Senhor também, Pai, repreendendo tudo aquilo que tem colocado esfriamento entre nós e os nossos seres queridos. Meu Pai, principalmente esse familiar que nos dá mais dor de cabeça, quer seja sogro, sogra, irmã, irmão, e marido, pai, mãe, cunhada, quem quer que seja, meu Pai. Aquele que mais nos dá dor de cabeça. Aquele que nem podemos ouvir o nome dessa pessoa, porque cada vez que ouvimos o nome dessa pessoa, parece que tudo fica cabeça para baixo, meu Pai. Te pedimos que nesse momento o Senhor venha tirar toda a mágoa, todo o rancor do nosso coração e também toque nesse familiar, meu Pai. Porque nós sabemos que tem pessoas que nós podemos perdoar, mas sim, tem pessoas que nós sabemos que mesmo perdoar, temos que nos afastar. Então nos dá sabedoria de saber como perdoar e também como nos afastar de quem só nos vai fazer sofrer outra vez, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que cada dia dessa semana possamos orar por esse familiar, para que o Senhor venha tocar no seu coração e também venha ter um encontro com o Espírito Santo. Meu Pai, se existe algum sentimento ruim dentro do nosso coração, venha limpar, venha restaurar e traz o teu Espírito Santo dentro de nós para trazer esse amor que excede todo entendimento. Também oramos pela nossa saúde, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e também pedimos que o Senhor venha nos mostrar se existe alguma coisa que temos sido mal agradecidos e não agradecendo por todo o livramento que o Senhor tem dado na nossa vida. Te pedimos perdão, Senhor. E que o Senhor venha nos mostrar a grandeza que o Senhor tem feito na nossa vida, mas somos tão ingratos que muitas vezes só reclamamos, murmuramos e não vemos a Tua mão na nossa vida, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e venha nos mostrar, meu Pai, tudo aquilo que temos que ser gratos ao Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Deus vos abençoe e lembrem, cuida do vosso corpo, mas principalmente da nossa alma. E quem nos vai ajudar a cuidar da nossa alma é o Espírito Santo. É Ele quem guia, é Ele quem direciona, é Ele quem liberta. Ok? Então, continua a cuidar do seu corpo, mas também cuida da tua alma. Porque se agora mesmo o corpo ficar na terra, aí sendo comido pelos bichos, pelo menos a nossa alma está com Deus. Ok? Então vamos cuidar dos dois ao mesmo tempo. Corpo, alma e espírito. A paz do Senhor Jesus.